Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do evangelista João, a partir do versículo 22 até o versículo 30, amém? Aleluia, glórias. Para nos dizer assim a palavra do Senhor. Já que alguns se colocaram de pé, vamos pedir que toda a igreja, aqueles que podem, se coloquem em reverência à palavra. Amém, irmãos? Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. A igreja do Senhor pode falar este versículo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez. Mais uma vez. Oh, meu Deus. Aleluia. Podem sentar, já fomos abençoados através da oração do nosso pastor. A palavra do Senhor já é abençoada. Irmãos, estamos aqui diante de um tema bem sugestivo, né? Mas é o que o Senhor colocou no coração da nossa amada irmã. E nós vamos meditar um pouco sobre este versículo. O evangelista João, quando ele vai escrever o seu livro, né? João foi o último dos evangelistas a escrever, por volta de 85 depois de Cristo. E, é claro, o tema central do seu livro é Jesus. É tanto que ele inicia no capítulo 1, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas João também vai falar a respeito de outros assuntos, inclusive de João. O que não só foi João, o evangelista João que escreveu, mas também os outros 3 evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinópticos, também falaram e escreveram a respeito de João. E todos nós sabemos, irmãos, que João foi o profeta enviado por Deus, depois de um período longo de 400 anos em que o Senhor já não se revelava, não usava profetas, e vem agora esse novo período, que também é chamado de Novo Testamento, e nós vamos ver que João, ele vai nascer, seu pai Zacarias, sacerdote, sua mãe Isabel, também vinha de uma linhagem sacerdotal de Arão. E João é aquele filho que vai nascer com uma promessa de Deus, como resposta de oração, porque a Bíblia diz que Zacarias orava para que Deus lhe concedesse um filho. E vamos entender, irmãos, que quando Deus vai ouvir e responder à oração de Zacarias, tanto Zacarias como Isabel já eram avançados de idade e Isabel era estéril. Mas o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. E Deus, ele vai fazer esse impossível acontecer. Porque Deus entendia que era necessário que existisse alguém que viesse ser
aproximadamente 29 anos, se preparando. Nós entendemos que quando João nasceu, ele vai para o deserto, João vai ser criado no deserto, João vai se alimentar de mel silvestre, gafanhotos, vai se vestir de pele de camelo, fazer um cinto de couro. João era totalmente diferente. E a sua preparação durante esse período, mas foi um período em que João também teve um ministério curto, um período de aproximadamente um ano. Todos nós entendemos que por causa da sua pregação, por causa da sua verdade, porque João não tinha pregação que alimentava ego de alguém, porque João não passava a mão na cabeça de quem estava errado. João falava, pregava a verdade, custou a própria vida, perdeu a cabeça, mas Jesus não perdeu a sua cabeça. Pelo contrário, ele é o cabeça da igreja e ainda tem autoridade para pisar na cabeça da serpente, na cabeça do adversário. João, ele começa o seu ministério pregando no deserto da Judeia. E João, na sua pregação, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino do Senhor está próximo. Arrependei-vos. João pregava arrependimento. Interessante que se nós lermos os 4 evangelhos em que vão falar sobre João, você não vai encontrar João operando milagres, curas. Não, a função de João era pregar arrependimento. A função de João era preparar o caminho do Senhor, como ele mesmo vai dizer, quando ele está pregando no deserto da Judeia. As pessoas se chegam até João, ouvem a voz de João, e ali começam a dizer para João que estavam arrependidos, e aí João começa a batizar aquelas pessoas. E quando alguém vai até o sistema religioso e diz: olha, apareceu um louco no deserto que prega, que batiza, aí ali vão enviar saduceus, fariseus, para ir até João e vão perguntar para João: quem é você? Quem és tu? Aí João vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai no caminho do Senhor. Aleluia, aleluia. E João sabia que aquelas pessoas iam por curiosidade, aquelas pessoas iam para realmente entender o que era João, o que João estava a fazer, e que várias vezes João vai dar essas respostas. Quando em outra oportunidade ele vai dizer: olha, eu os batizo com água, mas tem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! João sabia qual era a sua missão. João sabia qual o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia! Você pode dar glória a Jesus. E João continua pregando. João continua anunciando. João continua dizendo para aqueles homens, quando em outra oportunidade vão novamente até João e perguntam: és tu o Cristo? És tu Elias? E João vai responder para aqueles homens e vai dizer: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. E mais uma vez João vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. E ele vai dizer para aquele povo: arrependei-vos. Em outra de suas respostas, ele vai dizer: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. João tinha compromisso com a verdade. João tinha compromisso com a palavra. João não era profeta de conveniência. João não profetizava para agradar ao sistema religioso. João não
para agradar a B ou C, mas quando precisou falar para Herodes que ele estava errado, porque não era lícito ele possuir a sua cunhada, esposa do seu irmão. Por causa disso, João vai ser encarcerado. João vai sofrer, João vai padecer. Mas antes disso acontecer, aí vem o evangelista João, escrevendo aqui onde nós acabamos de ler. E no versículo 22, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Jesus já havia sido batizado por João. Nós vamos ver que quando Jesus chega para ser batizado por João, João vai relutar e vai dizer, não, eu é quem devo ser batizado por ti. Como que tu vens a mim? E Jesus vai dizer, mistério, que isso aconteça. E ali João vai batizar Jesus. E depois que Jesus é batizado, Jesus também começa o seu ministério terreno. E nós vamos ver que agora as pessoas começam a seguir a Jesus, começam a procurar Jesus, até os próprios discípulos de João começam a deixar João e agora passam a seguir a Jesus. E aí vai gerar uma certa indignação por parte de alguns poucos discípulos que ainda ficaram com João, e eles vão chegar para João e vai dizer, olha João, aquele homem que você dá testemunho dele, aquele homem que você batizou, ele também agora está batizando com os seus discípulos. É bem verdade que Jesus não batizou, os discípulos batizaram, mas sob a autoridade de Jesus, e eles vão dizer, nós, e você já está perdendo, porque as pessoas agora eles querem seguir a João. E eu vejo, igreja do Senhor, que nesse versículo, nessa passagem, aqueles discípulos querem gerar uma confusão, uma contenda, como diz no próprio versículo, uma contenda com respeito à purificação, mas não era só com respeito à purificação. Eu vejo aqui uma contenda sendo gerada por causa de seguidores. Eu vejo aqui uma contenda sendo gerada por causa de alguém que quer aparecer, por causa de alguém que está preocupado, que João está perdendo aqueles discípulos, perdendo seguidores. As pessoas agora seguem a Jesus. Mas aí João vai responder para aqueles discípulos e vai dizer, aleluia, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Irmãos, eu acho interessante que quando eu orava, eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo revelava ao meu coração, pastores, que existia entre aqueles discípulos de João, de Jesus, esse judeu, essa discussão, essa contenda, quem é maior, se é João, se é Jesus, quem devemos seguir. Mas você lendo as Escrituras Sagradas, você não vai encontrar Jesus e João competindo um com o outro. Você não vai encontrar João falando mal de Jesus. Você não vai encontrar Jesus falando mal de João. Pelo contrário, você e eu vamos encontrar Jesus dando testemunho de João e João dando testemunho de Jesus. Meu Deus! Porque quando Jesus está operando milagres, maravilhas, curas, lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 12, se eu me falo a memória, Jesus ressuscita a filha da viúva de Naim. Depois, Jesus ali começa a operar milagres, a curar, a libertar, a salvar. E ali alguém vai até João. João já está encarcerado nesse tempo. Vai até João e diz, olha João, esse Jesus que você também batizou e falou, ele está operando milagres.
Ele está fazendo coisas espantosas. Muitos estão falando, surdos estão ouvindo, cegos vendo, mortos ressuscitados. E aí, irmãos, João manda 2 discípulos até Jesus mais uma vez. E os discípulos chegam e dizem: olha, o meu Senhor me enviou até aqui para que você me responda quem é você. Se você é o Filho de Deus, se você é aquele que veio para cumprir o reino de Deus aqui na terra. Aí Jesus veio olhar para os discípulos e vai dizer: volta e fala para João o que vocês estão vendo, ouvindo, presenciando, testemunhando. Os surdos ouvem, os cegos veem, paralíticos andam, mortos são ressuscitados. Eu prego salvação para os pobres de alma. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! E esse é o meu testemunho. E quando os discípulos vão para dizer para João o que eles presenciavam, a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para a multidão e vai dizer que maior do que João, nascido de mulher, não houve. Testemunho de Jesus a respeito de João. Porque mesmo Jesus sabendo quem ele era, superior a João, aleluia, mas Jesus não vai aproveitar momento nenhum para diminuir a João, para falar mal de João. Da mesma forma, João, a respeito de Jesus, dando bom testemunho, igreja de Cristo, eu entendo que quem nasceu de novo, quem é salvo, lindo, lavado pelo sangue do Cordeiro, ele não fica embaraçado com as coisas desta terra. Ele não vai ficar medindo a espiritualidade de A, de B ou de C. Ele não vai ficar, aleluia, competindo com o seu próximo, com o seu irmão, mas ele vai ajudar o seu irmão em oração e testemunhando sobre a vida do seu irmão. Aleluia, aleluia. Eu me lembro agora de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 10, ele vai dizer para os irmãos: olha, eu me entristeço. Eu estou triste com vocês, porque eu fui informado de que vocês estão divididos. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Cristo. Aí Paulo vai dizer: isso não é certo, isso está errado. Por acaso Cristo foi dividido? E eu imagino Paulo dizendo assim para aqui: e uma parte dele está comigo, outra parte está com Apolo, outra parte está com Cefas. Não, pelo contrário, Cristo não está dividido. Cristo está e sempre será único, unigênito, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e convém que a sua noiva viva em união. Porque se não vivermos unidos aqui na terra, no céu não vamos entrar. Porque no céu não é lugar de competição. No céu não é lugar de desunião. No céu é lugar de aleluia. Onde eu e você vamos morar. Mas para isso temos que vivermos em união. Temos que viver trabalhando, fazendo a obra, olhando para o teu irmão. Se o seu irmão está precisando de ajuda, dá para dar um braço para teu irmão. Olha pelo teu irmão. Fala para o teu irmão. Meu nome dá teu braço aqui. Nós somos caminhar junto. Nada de desunião, nada de contenda, nada de fofoca, nada de disse-me-disse, nada de querer ser melhor do que o seu irmão, mas ser de lado a lado. Aleluia! Para subirmos ao céu e chegarmos lá juntinhos. Eu falei: Senhor, é dura essa palavra. A palavra é dura, mas ela conforta.
Ela dói, mas ela cura. Não há mais tempo, Igreja de Cristo, de vivermos em desunião, de vivermos a ponto de olhar para o nosso irmão e dizer: eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã. Como que nós vamos morar no céu se nós não suportamos o nosso irmão aqui na terra? Não vamos chegar lá. Eita, Jesus! Não é tempo de brincar de ser crente. É tempo de estarmos preparados, as nossas vestes brancas lavadas. É tempo de vivermos sempre perdoando. E se preciso for pedindo perdão. É tempo de vivermos de mãos dadas, andando lado a lado. Nada de competição, nada de querer ser melhor, nada de querer ser maior, meu Deus. Nada de dizer: se eu não fizer, não vai acontecer. Nada de dizer: se eu não for por hoje, nada vai acontecer. Nada de dizer: se eu não estiver presente, nada vai acontecer. Quem sou eu e você para te levantar na obra do Senhor Jesus? Meu Deus! Quem somos nós para determinarmos o que o Senhor tem que fazer? Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele é o dono desta igreja, Ele é o dono da tua vida. E eu e você somos totalmente dependentes da graça dEle. Meu Deus! Eita, se eu estou aqui, não é mérito meu, eu não tenho mérito nenhum, é puramente graça e misericórdia dele. Meu Deus, faça a obra com amor, porque é para Jesus, é para Jesus. Ajude o seu pastor, ajude a sua líder do seu departamento, ajude a toda a liderança da igreja com amor. Não espere recompensa aqui na terra. Se vier algum amém, nós servimos fazendo, esperando recompensa do homem, porque a verdadeira recompensa, ela vem de Jesus. E essa recompensa, ela é perfeita. Essa recompensa, ela vai nos satisfazer. Os discípulos queriam criar uma contenda entre Jesus e João. Espírito competidor que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Que haja união entre nós como igreja de Cristo. E eu pego isso, igreja, não é porque se é que acontece algo nessa igreja, eu pego isso, porque eu moro no Rio de Janeiro, passo por algumas igrejas lá, e nós vemos como andam as igrejas, cada um que quer pregar mais do que o outro, cada um que quer louvar mais do que o outro. Se não der oportunidade, eu não vou mais ali. Se o irmão não der paz do Senhor, eu não vou mais naquela igreja. Se te olha com a cara um pouco fechada, eu não vou mais. Quem é você diante da presença do Senhor? Você é servo ou não é servo? Você é crente ou não é crente? Se somos servos, salvos, remidos pelo sangue de Cristo, essas coisas não vão embaraçar a nossa caminhada, a nossa trajetória, até chegar no céu de glória. Foi o tema que vocês escolheram. Aí João vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. E antes eu achei lindo, porque ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh, meu Deus!
A tradição judaica, eles costumavam fazer os casamentos e o noivo entregava tipo uma responsabilidade a um amigo. Ele escolhia uma pessoa, o colocava como amigo e ali ele entregava toda a responsabilidade da festa, de todo o evento para aquele amigo. E aquele amigo ia trabalhar, aquele amigo ia se esforçar para agradar o noivo, aquele amigo ia se esforçar para dar tudo pronto, até a noiva, a maquiagem da noiva, a festa da noiva, a festa perfeita. E quando o noivo chegava, que via tudo bem preparado, que via aquela perfeição, aí o noivo dava um grito de alegria, porque ele viu que isso foi cumprido, aquilo que ele pediu para que o seu amigo fizesse. Aí quando o amigo ouvia o grito do noivo, ele também gritava, salteava, se alegrava, porque ele dizia: esta alegria já se cumpriu em mim, porque eu cumpri aquilo que me foi ordenado. Aí João vai dizer que esta alegria já se cumpriu nele, sabe por quê? Porque quando ele viu e ouviu Jesus pregar, Jesus batizar, Jesus salvar, Jesus curar, preparou o caminho, fez tudo perfeito, ele vai dizer: olha, meus discípulos, não se incomodem com isso, não se preocupem se nós estamos perdendo, é necessário convém que ele cresça e que eu diminua, porque ele. O centro é ele, a verdade é ele, o caminho é ele, a vida é ele, quem deu a salvação foi ele. Eu imagino João dizer: não vai ser ele que vai morrer por vocês, vai ser ele que vai ser morto para que vocês tenham vida e vida em abundância. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aí eu entendo que quando é que Jesus cresce nas nossas vidas e nós diminuímos, é quando nós fazemos algo, mas temos consciência de que o centro é Ele, de que é por Ele, para Ele, é por causa dEle. Ele é quem deve ser o adorado, Ele é quem deve ser o exaltado. Devemos fazer as coisas para o Senhor, aleluia, mas rendendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quem somos nós para merecermos glória? Como já falei e repito, se estamos essa noite aqui, é por causa dEle, é tudo para Ele, aleluia. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Porque se você prega, mas a glória é dele. Se nós louvamos, a glória é dele. Se nós amamos, se alguém é curado, é por causa dele. Se nós evangelizamos e alguém aceita Jesus como Salvador, é por causa dele. Nada é por nós mesmos. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado, disse o próprio João. Então convém que ele cresça e que eu diminua. João vai responder para os seus discípulos. E que nesta noite nós possamos entender que nada é por nós, que nada é mérito nosso, que nada é porque eu sei, é porque eu posso, é porque eu faço. Não, irmãos, nós não podemos, nós não fazemos, nós não somos nada se de lá do céu o Senhor não nos enviar o seu Espírito Santo para nos capacitar. Se de lá do céu o Senhor não derramar sobre a minha e a tua vida a sua graça e a unção do seu Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Convém que ele cresça e que eu diminua. É difícil. Ninguém quer diminuir. Não é verdade? Quando se fala em diminuir, no sentido social,
Não é fácil. Ninguém quer diminuir. As pessoas querem evoluir, querem crescer. Se estuda, quer estudar mais. Se já tem alguma formatura, quer mais 2, quer mais 3, quer mestrado, quer doutorado. As pessoas sempre querem crescer. Mas espiritualmente, é necessário que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. É necessário que o Senhor apareça. É necessário que ele faça. É necessário que ele continue operando. É necessário que ele continue salvando. É necessário que ele continue fazendo sinais e maravilhas. E que eu e você, assim como João, sejamos apenas a voz do que clama no deserto. Essa tem que ser a minha e a tua missão enquanto estamos aqui na terra. É preparando o caminho do Senhor, é pregando a palavra do Senhor, é fazendo o livro do Senhor, é levando Jesus para as almas que estão perecendo, é falando de Jesus para quem está à beira da morte, para quem está passando por um problema de enfermidade, de depressão. Quantas vidas estão se matando, tirando a sua própria vida por causa de enfermidades. Mas como João, sejamos uma voz que clama nesses dias atuais. Quem aqui quer ser uma voz? Quantos aqui têm sido a voz do Senhor? Quantos aqui têm prestado a sua boca para falar de Jesus, para pregar de Jesus, para dizer para aquele que está no mundo das drogas, para aquele que está na sarjeta, chegar para ele e dizer: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te liberta, aleluia, que eu e você sejamos essa voz em pleno século 21 e que não venhamos a nos calar. Oh, meu Deus! Meu Deus! Mas que venhamos abrir as nossas bocas para falar de Jesus, para quem está precisando de ouvir a palavra do Senhor, para quem está precisando de ouvir uma voz. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã e me chamou muita atenção, porque aquela irmã, ela dizia que estava indo para casa, estava apressada, com muita pressa, e levava algo para colocar no fogo, para fazer almoço, e quando passava próximo da sua casa, o Espírito Santo bradou no seu coração e disse: volta, bate naquele portão. Ela disse: Jesus, olha a hora, eu estou levando algo para fazer o almoço, já é tarde. E continuou, e a voz continuou bradando: volta e bate naquele portão e diz para alguém ali que eu sou vida e vida em abundância. E aquela mulher voltou e disse: eu vou ouvir a voz do meu Deus, porque eu conheço a voz do meu Deus. E quando ele manda, ele se responsabiliza. Aquela mulher voltou, bateu palma naquele portão. Bateu a primeira vez, ninguém saiu. Ela disse: não, mas eu conheço a voz do meu Deus. Bateu a segunda vez, ninguém saiu. Ela disse: mas eu vou insistir. E quando ela bateu a terceira vez, ela disse que apenas o rosto colocou assim sobre a brecha da porta. E quando a mulher colocou aquele rosto, ela falou para aquela mulher: olha, o meu Deus manda te dizer que ele é vida e vida em abundância. Aquela mulher disse que a jovem começou a chorar e disse: entre aqui na minha casa. E ela entrou, e quando ela entrou, ela leva aquela mulher até o seu quarto. Chegando lá, ela mostra seu filho deitado e disse: acabei de amamentar o meu filho e fui para a cozinha para tirar a minha própria vida, porque eu não suporto mais o sofrimento. Mas Jesus mandou a Senhora aqui, aleluia, e eu não penso mais e não vou mais tirar a minha própria vida. Aquela mulher foi a voz do Senhor para salvar aquela vida que estava prestes a se suicidar. Mas
quantas vezes o Senhor tem bradado em meu e no teu coração, e nós estamos tão atarefados. É tanta coisa no nosso dia a dia, é contas para pagar, é filhos para cuidar, é esposa, é casa, é trabalho, é serviço, e muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Porque Deus não vai mais enviar João, aquele João, agora o João é eu e você. Que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, e que quando Ele falar, nós venhamos a deixar de lado algumas preocupações do nosso dia a dia, porque quando Deus fala, é porque tem alguém que precisa ouvir a sua voz. Seja a voz do Senhor neste deserto em que muitas vezes estamos a atravessar. Quantos desertos estamos atravessando ou conhecemos alguém que está atravessando? Mas se o problema não é comigo, eu passo de lado e o meu irmão está sofrendo. Mas que nessa noite nós venhamos ter uma sensibilidade espiritual para, além de ouvir a voz do Senhor, termos misericórdia de quem precisa do meu e do teu abraço. Porque muitas vezes tem alguém que não é nem uma palavra, apenas um abraço. Eu já ouvi pessoas testemunhar que através de abraço foram curados. Através de abraço, sua trajetória foi mudada. Eu creio que nessa noite existem aqui João Batista que ouvem a voz do Senhor. E se por acaso você não parou para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus, que ainda clama, que ainda salva, que ainda cura, que ainda liberta e que ainda quer levar e vai levar o homem salvo e liberto para o céu. Quantos jovens aqui nessa noite? Que você possa ser essa voz, uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Arrependei-vos. O reino do Senhor está próximo. E Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. E Ele conta com uma igreja salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que nessa noite nós venhamos deixar os nossos eus cair por terra, o nosso ego cair por terra, e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na minha e na tua vida, e que nós possamos continuar de mãos dadas.